Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a equipa que os acompanha, as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados ainda esta semana, a taxa de risco em Portugal, com base nos últimos dados conhecidos, que como sabemos são de 2012, é a mais elevada desde 2005. Em 2012 havia 2 milhões de portugueses em risco de pobreza e também em 2012 estas pessoas viviam com cerca de 400 euros por mês. Todos nós sabemos que se tentarmos fazer estes cálculos para 2014, os números não serão seguramente melhores, haverá mais portugueses em risco de pobreza e esses terão um rendimento disponível ainda inferior aos 400 euros. E também ninguém desconhece que as pessoas mais pobres estão mais vulneráveis à doença, há um maior risco destas pessoas terem uma propensão para a doença e, portanto, impõe-se que as políticas públicas sejam políticas ativas no sentido de combater estas vulnerabilidades e reforçar os direitos destas pessoas. O que nós temos vindo a assistir, e apesar da boa estratégia de comunicação do Ministério, raras vezes mal conseguida, como o caso desta semana, com a entrevista do Sr. Secretário de Estado, é que, a menos que o Sr. Ministro entenda que há uma espécie de conspiração da comunicação social contra a sua pessoa, o que é certo é que todos os dias nós constatamos situações que dão conta daquilo que vemos dizendo há muito, que é o Serviço Nacional de Saúde está permanentemente em iminente ruptura. E eu percebo que o Sr. Ministro nos tenha tentado aqui condicionar, dizendo que quem traz para aqui casos concretos estará a fazer, nas suas palavras, baixa política, mas o que se passa é que, como Vossa Excelência disse, os números só nos interessam para percebermos o que se passa com as pessoas. E nós queremos aqui esclarecer o que se passa neste momento com as pessoas em Portugal. E para os percebermos, nada melhor do que nos socorrermos de situações concretas, de pessoas concretas que têm problemas que o Ministério tem a obrigação de ajudar. O Sr. Ministro não desconhecerá situações como aquelas de uma mãe que tem de percorrer com a filha em cadeira de rodas até ao centro de saúde mais próximo porque não tem apoio para a transportar numa viatura adequada. O Sr. Ministro seguramente que conhece a situação muito divulgada estes dias dos doentes transplantados, que não somos nós que dizemos, são os especialistas do transplante que dizem que poderiam ser atendidos em serviços mais próximos, evitando que tenham de se deslocar a Porto, Lisboa e Coimbra, porque isto faz com que as pessoas faltem às consultas. Como não desconhecerá situações como aquelas que nós, por coincidência, a Comissão de Saúde esteve recentemente em Vila Real e Bragança, que verificamos que há situações, sobretudo de idosos que vivem em isolamento e que para percorrerem a distância que dista entre as suas residências e os serviços de saúde mais próximos, têm de suportar encargos financeiros que vão para além, são mais de metade da reforma que tem, o que significa que as pessoas não vão às consultas. Quando o Ministério conclui que, face à circunstância de haver cerca de 2.000 consultas por dia, que são anuladas porque as pessoas não vão às consultas, o que é que Vossa Excelência decide? Vamos aplicar as multas previstas a estas pessoas. O Sr. Ministro acha que as pessoas faltam porque não querem ir ao médico. O Sr. Ministro, as pessoas faltam às consultas porque não têm recursos para ir ao médico. Convinha que o Sr. Ministro tivesse mais sensibilidade e percebesse quais são as razões subjacentes a estas faltas. É isso verdadeiramente que poderia distinguir as suas políticas. Seria essa a marca distintiva que Vossa Excelência poderia deixar no Ministério, coisa que verificamos não acontece. As pessoas vão pagar multa, o Sr. Ministro dá-lhes um prazo para justificar, porque entende que estes idosos isolados vão preencher um documento a justificar a falta. Nós entendemos que não, e entendemos que com essa medida cada vez mais as pessoas mais vulneráveis vão continuar afastadas do Serviço Nacional de Saúde, provavelmente deixarão de ir ao centro de saúde durante 3 anos e até melhorarão os números das utentes sem médico de família, o que será bom para o Sr. Ministro aqui anunciar. E por fim, quanto aos medicamentos, por muito que o Infarmed venha fazer comunicados a dizer que não há falha de medicamentos, Sr. Ministro, não há neste momento em Portugal uma pessoa que tenha de aviar uma receita com 2 medicamentos não consegue aviá-lo de uma vez numa farmácia. Os medicamentos estão em falta, mais de 1/4 dos medicamentos disponíveis faltaram pelo menos uma vez nas farmácias no passado mês de fevereiro.
Em cada mês as farmácias não conseguem ter disponíveis cerca de 5 milhões de embalagens, muitos deles genéricos. Nós reconhecemos o esforço que o Governo fez para baixar o preço dos medicamentos. Saudamos o facto de ter atingido a cota de genéricos prevista. Mas, Sr. Ministro, tudo tem limites e já passamos os limites. É que neste momento os medicamentos são baratos, mas não estão disponíveis e alguns não têm substituto. Portanto, as pessoas têm de interromper a medicação, têm prejuízos graves, inestimáveis para a sua saúde, porque com esta política de permanente corte faz com que haja produtores que já não têm interesse em colocar os medicamentos no mercado e há aqui um equilíbrio que é preciso estabelecer e é isso o desafio que Vossa Excelência tem neste momento pela frente em matéria de medicamento. Portanto, o que nós queremos saber do Sr. Ministro é se está disponível para rever as regras de transporte dos doentes que faz com que muitos deles não vão às consultas. Está disponível para rever o apoio aos doentes transplantados. Está disponível para adotar medidas que garantam o acesso aos medicamentos nas farmácias por parte das populações, sobretudo das mais vulneráveis. Muito obrigada.